Olá, sejam todos muito bem-vindos à EBD Digital da Igreja Batista da Paz. Nós continuaremos estudando a vida do apóstolo Paulo, que é o tema da nossa revista. Hoje, na lição número 10, falaremos sobre a resistência às heresias. É até interessante a gente falar sobre a vida do apóstolo Paulo dentro de um contexto online, porque quando nós falamos de EAD, falamos de ensino à distância, a gente está falando do processo ensino-aprendizagem onde os atores estão geograficamente separados, estão em lugares diferentes. Esse processo é mediado por uma tecnologia. No caso, hoje, o EAD é mediado por tecnologia da informação. Nós temos a internet, nós temos vídeos, e-mails, WhatsApp, tudo isso trabalhando ou favorecendo o EAD. Mas é considerado, ou são consideradas, algumas das primeiras iniciativas de educação à distância do mundo, as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Ele estava geograficamente afastado dos seus alunos e usava a tecnologia, que era a escrita, para poder ensinar. Então, talvez seja mais curioso, que seja esse momento, estudar online a vida do apóstolo Paulo, a gente remete até mesmo à forma que ele usou para o seu trabalho educacional. E nós vamos começar a nossa lição de hoje, volto a dizer, lição 10, a resistência às heresias, lendo o nosso texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 6 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, versos de 6 a 16. E nos diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra lida e possa nos conduzir abrindo nossos corações e mentes para o estudo da sua palavra, que possamos compreender, aprender e apreender tudo o que discutimos aqui hoje, em nome de Jesus. Nós vemos que, nesse texto que lemos, Paulo coloca de forma muito clara quem é capaz de entender as coisas do reino, as coisas de Cristo, apenas aqueles que são espirituais. Paulo é colocado pelo autor das nossas lições, o pastor Exaltino, como um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Nós temos estudado isso na vida dele, vemos que todas essas características despontam em toda a sua vida. Hoje, em particular, nós veremos essa parte ou essa característica de apologista do apóstolo Paulo. Não que essa característica de apologista esteja dissociada, ou esteja fora, ou seja diferente, ou não faça parte dos outros elementos. Todos eles contribuem para a formação do apóstolo Paulo. Mas hoje essa característica vai ser mais colocada porque nós entendemos que ele, como apologista, ele está ou está sendo utilizado ou usado pelo Espírito Santo para defender a fé cristã. Afinal de contas, a apologética nada mais é do que o estudo da defesa da fé. Quando dizemos que Paulo é teólogo e apologista, nós estamos associando de forma muito clara essas duas ações, porque a teologia paulina ela é uma ferramenta muito poderosa para o apologista Paulo, para a defesa
que Paulo faz da fé cristã. Quando ele sistematiza a sua teologia, quando ele define e lança bases teológicas de forma escrita e não no ambiente oral que era comum da época, ele está lançando bases para a defesa da fé cristã frente a outras ideias que surgiam a todo momento. Então, Paulo, o apologista, ele deixa de forma muito clara a defesa da fé cristã, sem subterfúgios, sem dubiedade, sem que se interprete de maneira diversa, sem se preocupar tanto com a ideia do mundo ou com a ideia do outro, mas com a ideia que o Espírito Santo passa para ele. É o Espírito Santo quem influencia, quem ilumina, quem faz com que o apóstolo Paulo faça essa defesa da fé. Nós entendemos que os escritos de Paulo, registrados nas Escrituras, são revelados pelo Espírito Santo para ele como uma grande ferramenta para a defesa da fé cristã. Vemos que não há nessa figura o que hoje existe do politicamente correto, nas colocações de Paulo, o que hoje tem de politicamente correto. Nós pensamos muito naquilo que o outro pensa, e realmente para questões cotidianas, entender que o pensamento do outro é igual ao nosso está muito correto. Mas quando o assunto é Bíblia, a minha ideia, a minha opinião, a ideia do outro e a opinião do outro, elas têm que se submeter ao que está na palavra de Deus. Então não há opinião e ideia mais importante. Existe a palavra e ponto. É ela que define o que é correto e o que não é correto. Então não tem para onde fugir. E Paulo deixa isso muito claro. Paulo deixa isso, ele não deixa opções, margens, para que você pense de uma maneira diferente do que aquilo que o Espírito Santo levou a fazer. Nós vemos que, desde muito cedo, Paulo precisa fazer uma defesa sistemática da fé, e em cima disso, como já dissemos, ele lança bases teológicas, porque desde muito cedo heresias começaram a chegar à igreja. Desde muito cedo a igreja começa a se debater em cima de questões que partem da filosofia humana, que partem do pensamento humano. A primeira delas, colocada aqui pelo nosso autor, é justamente o problema com os judaizantes. Em grosso modo, os judaizantes eram aqueles que diziam que os cristãos deveriam cumprir a lei. Basicamente isso. O judaizante é aquele que diz que o cristão tinha que cumprir a lei, assim como os judeus cumpriam a lei. E isso cria uma situação muito complexa. Por quê? Porque para o judeu seguir a lei é uma coisa relativamente simples. Ele viveu dentro da lei o tempo todo. Então ele se torna cristão e continua seguindo a lei, vivendo de acordo com o que ele acha correto. A questão toda é que começa a haver uma obrigatoriedade por parte de alguns de que os gentios também se submetessem aos preceitos legais, aos preceitos da lei, quando convertidos ao cristianismo. O grande problema da judaização é isso. E se nós tivéssemos, se a igreja primitiva tivesse aceitado isso, hoje o cristianismo seria apenas uma facção, seria apenas uma seita, seria apenas uma escola dentro do judaísmo. Então, existiriam os fariseus, os saduceus, os essênios e os cristãos, né? Aqueles que seguiam as ideias do Rabi Yeshua ben Yosef. Seria basicamente isso. E nós não teríamos uma ideia própria. E Jesus, ele vem cumprir a lei, ele não rompe com a lei. Isso é muito importante, ele deixa isso muito claro. Ele não rompe com a lei, ele diz que vem cumprir a lei. Mas nós temos que entender dentro do contexto todo. Paulo deixa de forma também muito clara que a lei nos serve de aio, nos conduz até Cristo. É o caminho, é aquilo que nós temos que seguir até que venha a graça plena, que acontece por meio de Jesus. Paulo deixa isso muito claro. Não tem como pensar de uma maneira diferente. Então, os preceitos da lei trazem a base, a condução do homem até a graça plena que se dá por meio de Jesus. Entendendo que graça é a manifestação de Deus quando ele se coloca disponível ao homem.
O homem não merece que Deus esteja disponível, que Deus queira se aproximar a ele. E quando eu falo disponível, não é uma questão de disponibilidade, assim, de que o homem manda e Deus obedece. Não, disponível do homem poder se aproximar dele, ele não estar tão distante que o homem não possa se aproximar. Isso é graça. A gente vê ao longo da Bíblia que a graça se manifesta de muitas maneiras. A própria lei é uma forma de disponibilidade de Deus, mas ela se completa e ela chega de forma plena por meio de Cristo. E aí, quando você, baseado nisso, quer que aqueles que são seguidores do Cristo, seguidores e salvos e justificados, e aí a gente fala sobre justificação, a gente está falando sobre o que Paulo já escreveu e já estudamos também sobre isso, justificados por Jesus Cristo, justificados por meio da cruz, não há que se falar em seguir preceitos da lei. A lei, ela nos mostrou o erro, e isso é muito interessante dentro da compreensão da lei. A lei, ela serve para nos mostrar o erro, e aí Paulo diz isso, né? Se a lei não dissesse não matarás, por exemplo, nós não saberíamos que matar é errado. Então a lei, ela mostra o erro, mas ela não tem autonomia para trazer a redenção. Ela mostra o erro e a redenção se dá por Jesus. É uma situação muito interessante. Nós ouvimos há muito tempo atrás uma analogia muito interessante sobre essa questão de lei, pecado, lei e graça. Um homem coloca 3 objetos: uma bacia com chocolate derretido, um espelho e uma bacia com água. Na primeira bacia com chocolate derretido, ele pega, e é a representação do pecado, ele lambuza o dedo com o chocolate e passa no rosto. E para. E aí ele percebe que ele não vê que está com o rosto sujo. Sabe quando a gente suja o queixo quando está comendo? Que não sabe que alguém fala, o queixo está sujo? Exatamente, né? Então, está com o rosto sujo, mas não vê. O espelho é a representação da lei. O homem pega o espelho e coloca de frente para ele, e aí percebe que ele está sujo. A lei mostra o erro. E aí ele pega esse espelho e passa, né, para ver se consegue se limpar, e não consegue. Porque o espelho mostra o erro, mas ele não tem a capacidade da limpeza. Então ele vai para a água, que representa a graça de Cristo Jesus, e a água consegue limpar. Então o espelho, que é a lei, exclusivamente mostra o erro, mas é a água da graça que realmente purifica e regenera o homem. A questão toda é que Paulo tem que se degladiar com isso. Ele escreve a carta aos Gálatas, o pastor Exaltino nos recomenda que leiamos a carta, e realmente é interessante. A carta, ela é uma carta onde Paulo fala sobre graça o tempo todo, para discutir a questão por que a judaização, por que a lei, a plenitude da graça, a plenitude por ela ser plena, por não depender de mais nada, não depender de nenhum outro preceito, nenhuma outra ação, exclusivamente ela. É interessante que a gente leia, vamos sentar e ler a carta aos Gálatas, ela é pequena, lê rapidinho, dá uma lida na carta aos Gálatas aí, mas devagar, hein? Não é ler aquele negócio que não está entendendo, não. Vai lendo devagar, vai olhando, entendendo o que Paulo está falando, aquela construção do conhecimento que Paulo faz. Paulo, ele é um apologista muito sábio. Ele não tenta colocar de forma severa e agressiva o que é a verdade revelada, mas ele vai construindo a ideia na cabeça daqueles que estão lendo ou que estão ouvindo, né? No caso, a carta, a leitura, ou aqueles que estão ouvindo a leitura da carta, ele vai construindo a ideia na mente dessas pessoas passo a passo, devagar. Então, vamos ler a carta aos Gálatas. Tira aí uma horinha, lê a carta aos Gálatas, dá uma lida lá, que falando sobre graça, é tremenda. Ele leva um tempo escrevendo essa carta para mostrar a plenitude da graça, e a gente vê hoje, quase 2000 anos depois, 1900 e tantos anos depois que Paulo escreve a carta, a gente vê igrejas voltando a alguns preceitos judaizantes. A gente vê igrejas que hoje se preocupam com símbolos judaicos. O pastor Exaltino chega a falar aqui na nossa lição que tem igrejas que colocam símbolos como a menorá, né, aquele castiçalzinho de sete braços. A estrela de Davi, que o pastor Exaltino diz que pode ter sido desconhecida a Davi e que tem uma origem na Cabalá. É interessante, se a gente for ler alguns escritos rabínicos, os rabinos dizem que a estrela de Davi foi um símbolo criado por Davi, que ele usava nos seus escudos,
mas todos eles também são unânimes em dizer que a Cabalá trouxe a simbologia da estrela de Davi. Então, independente de ter sido desconhecida Davi ou não, foi a Cabalá que trouxe. A Cabalá, nós conhecemos a Cabalá como sendo o estudo da parte oculta da Torá, da parte esotérica da Torá. Então, a Torá, que é a lei, os judeus compreendem a Torá como sendo única, lógico, e a Torá ela tem uma parte revelada e uma parte oculta, e essa parte oculta é estudada através da Cabalá. A Cabalá, então, se baseia em numerologia, em diversos conceitos esotéricos, por isso não devemos seguir os preceitos cabalísticos. Temos ainda, continuando, bandeiras de Israel, nós temos dentro dos templos, nós temos igrejas que seguem o calendário de festas de Israel. Inclusive aqui em nossa cidade, em Campos, tem igrejas que seguem o calendário de festas de Israel, fazem questão de fazer todo o calendário das festas. Nós temos o uso do kippá, que é aquele chapéuzinho, né, que o judeu usa. Nós temos o toque do shofar, que é aquele chifre, né, que faz aquele barulhão dentro de algumas celebrações da igreja, que é uma característica do culto judaico. Nós temos, no Brasil, nós temos uma réplica do Templo de Salomão em tamanho real, lá em São Paulo, nós sabemos disso, que é o símbolo máximo do judaísmo. Então, os cristãos, muitos, fazem questão de fazer uma peregrinação, de ir a Israel. É errado ir a Israel? Claro que não, você conhecer, eu acho que até eu nunca fui, nunca tive o prazer, deve ser muito emocionante, mas isso não deve ser um objetivo de vida para estar mais próximo de Deus. Isso aí, quando a partir do momento que você coloca dessa forma, virou esoterismo também, deixou de ser um conhecimento maior para se tornar esoterismo. Temos ainda liturgia judaica. O pastor Exaltino chega a colocar aqui, eu vou citar o texto que ele coloca: muitos cânticos se baseiam nos salmos, não nos evangelhos e nas epístolas. É claro que o pastor Exaltino não quis dizer que os cânticos não tenham que se basear nos salmos. Nós temos diversos cânticos que são baseados em salmos e nem por isso são contra a graça, são contra o Novo Testamento. Por exemplo, nós cantamos: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, que é um salmo. Nós cantamos: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que é outro salmo. A questão é nós usarmos salmos que fazem parte da liturgia, da religiosidade judaica, dentro do nosso conceito cristão da graça. Então, existem salmos que são culturais, sociais, religiosos do povo judeu. Estes salmos não devem ser utilizados como cânticos de louvor a Cristo, porque muitas vezes não estão falando de Cristo. Agora, nós temos salmos messiânicos, esses sim falam e profetizam a vinda do Messias. Esses devem ser utilizados como cânticos nas liturgias. Nós temos que ter cuidado que tem muitos cristãos que estão mais preocupados com Israel do que com a igreja. O povo de Deus é o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Israel, Deus utilizou Israel nós temos que compreender que Israel teve um momento dentro do plano de Deus. O Israel de Deus hoje, a igreja. Quer dizer então que o judeu está excluído? Não. Aquele judeu que se converte, percebe que é pecador e que precisa da redenção que só vem por meio de Cristo, esse judeu também é salvo, lavado e remido. Mas Israel, enquanto Estado, está lá. Israel, enquanto povo escolhido de Deus, hoje deixou o seu lugar para a igreja. A igreja hoje é povo escolhido de Deus. Nós temos que esquecer, não temos que nos judaizar. Eu sei que nós temos uma necessidade muito grande de símbolos, né? É inerente do homem isso. Essa questão de você ter um símbolo, de você ter um objeto, de você ter alguma coisa, até mesmo um rito, né? Um ritual. E o judaísmo é muito rico em rituais. Se você for olhar, por exemplo, as festas, a Páscoa judaica, ela tem todo um ritual na Páscoa judaica. E isso, às vezes, o homem precisa disso, é uma materialização da fé. E vamos e convenhamos, o cristianismo é muito
fraco em rituais, né? Nós não temos tantos rituais assim, mas porque a base do cristianismo é essa imaterialidade de Deus. A base do cristianismo é a transcendência do Cristo. Ele deixou duas ordenanças, o símbolo máximo que nós temos dentro da fé cristã, o batismo é um símbolo máximo e a ceia é um símbolo máximo. Essas foram as ordenanças e os símbolos que nós precisamos. O batismo representando essa nova vida, né? esse renascer, e a ceia mostrando o Calvário, a cruz, a morte de Jesus, porque é isso que traz redenção ao homem. Qualquer coisa que passa disso deixa de ter uma fundamentação cristã, passa a ser doutrina humana. Aí alguém pode falar assim, mas você é contra, por exemplo, você usar kippá? Não, rapaz, você acha bonitinho? Não, usa kippá, aquele chapéuzinho, pode usar, não tem problema. A questão é, a partir do momento em que você usa isso, que acha que isso vai agradar a Deus, aí já gerou problema, aí virou esoterismo. Você acha bonito, usa. Não tem problema nenhum, não. Pode usar. E nem pode obrigar ninguém a usar. Se você acha bonito, o outro não acha também, não tem que usar, não, que é outro problema que a gente tem, né? O segundo problema que a igreja teve, logo nos primeiros dias, foi o gnosticismo. O gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. E aí a gente para entender assim, olha, para aí. Quer dizer então que o gnosticismo, a gnosis, o conhecimento é problema, então por que a gente está estudando a palavra? Porque, bom, a gente estuda a palavra para ter conhecimento. Então é errado? Não, não. Vejam bem, nós falamos sobre esoterismo agora há pouco. Nós temos que compreender o seguinte. Existe o que é místico. Místico vem de mistério. Mistério é aquilo que não foi revelado. Então, por exemplo, nós temos diversos elementos dentro da própria Bíblia que não foram 100% revelados. Elementos que não foram 100% revelados, que o homem conseguiu extrair isso, mas que não é uma coisa muito clara para a mente humana. O exemplo clássico é a Trindade. Nós entendemos Pai, Filho e Espírito Santo como sendo pertencentes a uma mesma substância, com uma mesma origem, com alguns atributos iguais, atributos que são iguais, mas isso não é claro para a mente humana, isso é místico, é um mistério. O próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que hoje nós vemos como espelho por enigma, mas um dia veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Então, místico no sentido de mistério, algo que não foi revelado, não tem problema você estudar isso aí, até mesmo estudar. Falamos agora há pouco da Cabalá com a numerologia. Nós vemos que a Bíblia tem elementos numerológicos muito fortes. O número 6, o número 7, o número 12, 40, são números que são muito fortes na Bíblia. Nós estudarmos o porquê desses números não é problema algum. O problema, e isso se torna misticismo esotérico, quando nós pegamos e aplicamos atribuindo poder a esses números. Como assim? Vamos fazer um exemplo, nós temos 3 jejuns de 40 dias na Bíblia, né? Moisés, Elias e Jesus. Então eu vou jejuar, mas eu vou jejuar 40 dias porque é o único jejum que Deus aceita. É o jejum que vai me aproximar de Deus. Deixou de ser algo para você compreender o número 40 dentro daquele contexto para virar esotérico, para virar algo dentro do esoterismo. Você deu poder a alguma coisa que não tinha poder. Então, nós temos que entender isso. O conhecimento não é errado. A aplicação do conhecimento dando poder ao que não tem poder é que gera o esoterismo. E é isso que o gnosticismo traz. A gnosis, no conhecimento do gnosticismo, ela traz para o homem, ela diz que o homem só consegue compreender toda a profundidade do Evangelho por meio de um conhecimento oculto. Então, quando isso é revelado, aí sim você consegue compreender. E isso em nenhum momento a Bíblia traz. A Bíblia, tudo que é necessário para o homem entender a redenção, o plano de redenção e a regeneração dele, todo o processo que Deus... Isso está muito claro. Não existe nada oculto nisso. Quando diz que tem alguma coisa oculta, virou esotérico. Está dando poder ao que não tem poder. A gente vê que o gnosticismo nasce muito cedo na igreja.
Pessoas já colocam essa necessidade de algo oculto a ser revelado para o homem compreender a profundidade do Evangelho, nasce cedo. A gente vê, o pastor Exaltino coloca inclusive Simão, o mago, está lá em Atos 8, como um ser divino, que era amante de Helena de Troia. Então ele já se coloca como um gnóstico. E desde cedo há necessidade de se debater essas heresias gnósticas. Paulo debate as heresias gnósticas, colocando a simplicidade do Evangelho, colocando a clareza do plano de redenção. Então Paulo ele é contra os sofismas, aquelas verdades que parecem, aquelas afirmações que parecem verdade, mas que não são. Ele debate contra os sofismas e ele sempre coloca de forma muito clara o plano de redenção. Não tem nada oculto. Você não precisa buscar um conhecimento anterior, ou um conhecimento profundo, ou algo irrevelado para entender o Evangelho. O gnosticismo ele aparece de diversas formas. Paulo combate o gnosticismo pela clareza. João combate o gnosticismo, principalmente aqueles que colocam Jesus como sendo um ser imaterial. Jesus não tinha um corpo físico. Esses gnósticos que defendem isso, eles trazem da filosofia grega a ideia de que o mundo físico ele é imperfeito, então o Filho de Deus não poderia habitar na imperfeição do que é físico, então ele não tinha um corpo físico, e não tem jeito. João diz que isso não é assim. Jesus, aquele que diz que Jesus não veio em carne, isso aí é uma ideia do anticristo. Jesus ele veio em carne sim, ele foi homem sim. João, melhor do que ninguém, João esteve lá. João foi aquele que se reclinou, que a gente compreende, né, que se reclinou no peito de Jesus na ceia. Então ele melhor que ninguém para defender o corpo físico de Cristo. E Paulo ele parte para a clareza, para mostrar que não, que o Evangelho é simples, direto, claro, o plano de redenção é esse, você tem que se colocar diante de Cristo, a cruz é o caminho para a salvação, você não pode buscar nada além disso. Ele defende a sua autoridade apostólica e ele debate o que nós falamos sobre os sofismas dentro da autoridade apostólica dele. Paulo ele chega a ser muito incisivo com relação a isso. Então o Evangelho é direto, o gnosticismo são palavras vazias, é vão, são palavras que não têm sentido, que se perdem no vento. Então a ideia principal é essa: Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. Não tem nada oculto nisso. Então, discutir se Jesus teve corpo ou não, isso aí não. Jesus, ele teve corpo, ele veio, ele morreu, sofreu e ponto. Existem outras. O gnosticismo ele foi combatido no século I, mas ele não foi erradicado no século I. Pelo contrário, documentos da igreja primitiva lá no século II mostram que o gnosticismo ele foi se tornando cada vez mais sofisticado, com ideias mais bem construídas. Algumas conseguiram ser atacadas pela igreja com bases teológicas, outras ao longo do tempo foram crescendo, né? Mas a gente vê diversas ideias gnósticas até os dias de hoje, onde nós temos seitas que se dizem cristãs e são gnósticas. Buscam dentro da Bíblia uma revelação, ou do Novo Testamento uma revelação oculta, uma revelação que não está lá, para mostrar que o homem precisa de um pouquinho mais do que Jesus. Jesus, ele é a grande intervenção de Deus na história. Não tem mais alguma coisa, não tem um elemento além de Jesus. Não é Jesus e a lei, não é Jesus e um fundamento maior, ou um ensinamento, ou um conhecimento aprofundado, não. É só Jesus, é só Cristo. Nós vemos que quando nós, na transfiguração, está lá
Jesus conversando com Moisés e Elias. Quando eles saem, os apóstolos ouvem uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam o que ele diz. Não tem nada além disso. O que foi dito, primeiro por Jesus, depois as revelações do Espírito Santo, interpretando ou trazendo alguns elementos teológicos para aquilo que é a fé cristã, e ponto. Não tem nada além disso. Jesus, ele é suficiente para combater as heresias. Isso também é algo muito simples de compreender. O Evangelho é suficiente para combater as heresias. O que acontece? A gente vê que a gente estava falando sobre a apologética. Nós vemos que a apologética, hoje, se pegarmos manuais de apologética para ler, né, manuais que mostram a defesa da fé cristã, essa disciplina chamada apologética, há uma discussão muito filosófica sobre Deus, sobre moral, sobre o cristianismo. É muito no campo da filosofia, algo que foi construído ao longo dos séculos. Cita-se Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, tantos outros pensadores ao longo dos séculos. Mas a gente vê que o que realmente mostra ao homem quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo e qual é o plano dele para o homem é o que está na Bíblia, é o plano de redenção, é o Cristo, é o que está ali. Uma coisa muito interessante, eu estou ouvindo um relato do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, se eu não estou enganado, foi uma irmãzinha da igreja, o marido era ateu, e ela pediu para que ele fosse conversar com o marido dela. E ele foi preocupado, porque esse povo ateu é complicado, é difícil de chegar e debater com eles, porque eles têm toda essa ideia filosófica. E ele disse que chegou lá e começou, e o cara puxava alguma coisa da filosofia, ele rebatia, ele mostrava, o cara rebatia de um lado, rebatia de outro, rebatia de um lado, rebatia de outro, e ele já estava ficando preocupado, porque na visão humana ele estava perdendo o embate. Porque ele estava discutindo dentro do campo apologético filosófico. De repente ele falou assim: não, quem mostra a realidade do homem é o Evangelho, não é a filosofia. E aí ele começou a pregar o plano de redenção para o homem. E o homem se converteu. O ateu se converteu diante do plano de redenção. Não há filosofia. Cristo é suficiente para mostrar para o homem as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas feridas, as suas chagas, o seu pecado. Não precisa de Cristo em algo mais, não precisa de... A gente vê hoje que os cristãos, ou as pessoas se convertem, mas estão presas. Eu me converti, mas eu preciso de uma capacitação especial. Eu me converti, mas eu continuo sendo atacado por demônios. Olha aí, Jesus liberta, transforma em nova criatura. Não tem para onde fugir. Tudo isso... Eu me converti, mas eu preciso estudar tal texto. Não, para aí. Você precisa estudar a Bíblia. O cristão tem que estudar a Bíblia. Quer dizer então que eu tenho um livro lá, Laura, que fala sobre família, fala sobre criação de filhos. Eu não posso ler? Não, claro que pode, meu irmão. Claro que pode. Leia, desde que ele esteja de acordo com a Bíblia. Leia o que está de acordo com a Bíblia, mas a sua regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, que mostra o plano de redenção e mostra o Cristo. Qualquer outra coisa é um apêndice que te dá uma ajuda, mas a verdade está aqui. E é isso que a gente tem que buscar, é joelho no chão e a palavra. É a ação do Espírito Santo. Capacitação especial, se ele quiser dar, ele dá. Do jeito que ele quiser. Eu preciso que o irmãozinho esteja pronto para atuar dessa maneira, ele vai capacitar. Eu preciso que a irmã esteja pronta para fazer isso, ele vai direcionar e ele vai mostrar e vai conduzir, desde que a gente tenha uma vida de comunhão. E essa comunhão é necessária para combater todas as heresias. Nós temos que pensar sempre no seguinte, já encerrando a nossa lição, o pastor Exaltino, ele deixa algumas ideias aqui para que nós possamos pensar e agir. E ele fala, lendo aqui o que ele diz, que o antídoto às heresias é uma cristologia forte. Então, se
Cristo está forte dentro da igreja, entre os irmãos, em nossas vidas. Isso é o combate à heresia. Ele deixa 3 ideias aqui, 3 observações. E também é interessante que nós leiamos, para ficar bem destacado. A primeira delas diz: recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Recuperemos o valor da cruz na fé cristã. Nós temos que entender que a cruz é o fundamento da fé. O Cristo, ele se faz pecado pelo homem na cruz. Não há um elemento mais forte para nós de combate à heresia do que esse. A igreja, e esse é o segundo ponto que ele coloca, é um elemento ou é um evento cristológico. Então, o carro-chefe, ele fala isso muito interessante, não é louvor, não é pregador, não é eclesiologia, é Cristo. Então, a igreja, o fundamento, a razão de ser da igreja é Cristo. Não é pastor, não é grupo de louvor, ministério de louvor. Na minha época era grupo de louvor, é ministério de louvor. Não. É Cristo. E por fim ele diz no terceiro tópico, nada além do Novo Testamento. Muito cuidado com essa afirmação do pastor Exaltino. Ele não está querendo dizer aqui que o Velho Testamento não deve ser considerado como escritura. É claro que o Velho Testamento é escritura, o Antigo Testamento é escritura, tanto quanto o Novo Testamento é escritura, é revelação de Deus. Mas o que ele está querendo dizer aqui, dentro do contexto do que é cristológico, é que a base da fé cristã está no Novo Testamento. Nós temos que ter Cristo como sendo a chave, e aí, por favor, compreendam, né? Mas a chave de interpretação da Escritura tem que estar, a chave para se entender as Escrituras, ou a chave hermenêutica da Escritura, é o próprio Cristo. É Ele que nos leva a compreender. Muito cuidado com isso, porque tem muita gente por aí colocando Cristo como chave hermenêutica para abrir precedente também para heresia, porque coloca o amor de Cristo como sendo, cobrindo todas as situações. Cuidado, nós temos que compreender que dentro dessa compreensão do Evangelho por meio de Cristo, existe todo o Novo Testamento. Cristo, ele se manifesta ao longo do Novo Testamento. Nos Evangelhos, falando sobre seu amor, falando sobre como devemos agir uns com os outros, o exemplo máximo do amor que é o sacrifício dele na cruz, mas também nós temos questões teológicas deixadas por Paulo, por João, que não podem ser excluídas. O Novo Testamento é um conjunto. Cristo, para entender tudo, mas existe um conjunto de livros, de temas, de debates, de observações, existe um conjunto de dogmas, por favor, dogma não como sendo, não, dogma mesmo como sendo a base daquilo que é a fé cristã. Isso tem que ser interpretado por meio de Cristo, mas tem que ser interpretado de acordo com o Espírito Santo. Então, por favor, pastor Exaltino não diz que o Novo Testamento é exclusivo. O Antigo Testamento também é palavra, mas nós usamos o Antigo Testamento como um elemento para nos conduzir a Cristo. E a igreja se baseia no Novo Testamento de Jesus Cristo. Nós encerramos essa nossa proveitosa aula sobre a vida do apóstolo Paulo, lembrando que as heresias surgem a todo momento. A cada momento surgem heresias novas, a cada momento pessoas trazem uma nova revelação, pessoas dizem que foram, um dia desse na televisão estava lá uma pastora que já foi 15 vezes ao inferno, está lá diversas doutrinas envolvendo anjos, a ação de anjos, envolvendo a ação de demônios. O que nós temos que ter em mente é que nós devemos focar em Cristo. Uma vez para encerrar, eu vi um debate muito interessante. Um jovem, foi naquele auge, e nós tivemos lá no final dos anos 90, a igreja falava muito sobre batalha espiritual, e chega dois amigos conversando, eu estava próximo, e um deles chega e fala assim: rapaz, eu li num livro que o diabo mora na 7ª atmosfera.
E aí ele começou falando uma série de coisas lá que os autores da batalha espiritual estavam dizendo, e sem fundamento bíblico nenhum. E aí ele vira, num determinado momento da conversa, ele falando sobre isso, ele vira, pô, você já leu isso? Ele falou, o outro colega falou assim, não, rapaz, eu nunca li, não. Eu falei, poxa, você não se intera sobre batalha espiritual? É muito pouco. Ele perguntou assim, mas por que você tem que saber as estratégias do inimigo? Aí ele respondeu de uma forma brilhante, assim, rapaz, o que eu preciso saber é que o nome de Jesus é nome sobre todo nome. É isso que a gente tem que ter em mente. Jesus é nome sobre todo nome. E isso é suficiente para vencer todas as heresias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós tenhamos uma semana abençoada, sempre buscando na palavra a direção para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.